Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Bolsas e Batanados. Eu sou o Hugo e hoje vai ser o segundo episódio da série de investimentos, por isso, como sempre, estou aqui com o Daniel. Olá, Daniel. Olá, Hugo, tudo bem? Então, hoje é a nossa série de investimentos, que este é o segundo episódio completo, se bem que já tivemos os episódios anteriores, 1.1, 1.2 e por aí fora. O objetivo desta série são 10 episódios seguidos, mas vão ser mais que 10, já estamos a ver que sim. E o objetivo é as pessoas aprenderem a investir. E o que é que nós vamos trazer neste episódio, Hugo? Portanto, este episódio vai ser apenas áudio. Pedimos desculpa às pessoas que nos seguem no YouTube. Nós tentaremos pôr lá umas imagens bonitas, mas tivemos algumas dificuldades com questões de internet. Exatamente. Mas o conteúdo será na mesma de qualidade. Portanto, os temas hoje são conceitos básicos, porque ainda estamos a começar. Portanto, vamos falar de ativos, vamos falar de liabilities, que não há propriamente uma palavra em português para isto, portanto vamos explicar bem este conceito. Sim, o mais próximo é passivo. E vamos falar de investimentos. Vamos falar de investimentos, exatamente, e que tipos de investimentos é que temos, porque é algo muito genérico e adapta-se a cada um de nós, e se calhar até vocês já têm investimentos e não sabiam. Não é hipótese. Exato, também pode acontecer. E às vezes têm assets, ativos ou liabilities e acham que têm investimentos, que é outro erro super comum. Exatamente. Que vamos tentar aqui desmistificar. Vocês podem achar que têm algo super rentável e na realidade têm um passivo e que vos pode estar a destruir riqueza. E portanto, vamos passar à parte mais inicial, que são os assets / ativos. O que é isto, Hugo? Portanto, nós vamos falar de um ativo, não conceito financeiro, porque em contabilidade fala-se de ativos, em economia fala-se de ativos. Nós vamos falar de ativos aplicados ao cidadão comum, né? A qualquer um de nós. Portanto, em termos pessoais, um ativo é algo que tem valor económico ou potencial valor económico. Mas vamos dar algo concreto. Portanto, um ativo é algo que é passível de ser comprado / vendido. Por exemplo, uma casa pode ser um ativo, é um bem. Um ativo, podemos simplificar pondo aqui a palavra bem. Um ativo é um bem, como uma casa, um carro, e há muitos outros exemplos. Também poderíamos afirmar que mobília é um bem. Por exemplo, posters. Exato. O nosso caro Diogo Semedo gosta de posters. Colecionáveis, como ativo, aquelas cartas do... Um ativo é um bem, mas eu queria pôr só aqui uma ressalva, que é um bem não perecível, portanto que tem valor económico e que se prevê que vai continuar a ter valor económico. Por exemplo, se eu comprar uma posta de salmão, não é um bem. Uma posta de salmão, se eu comer ela pode ter valor antes de eu a comer, mas a partir do momento em que eu a como, ela perde todo o seu valor, não é? Sim. Portanto, convém pôr aqui este termo, que são bens, por exemplo, que se prevê que mantenham mais ou menos o seu valor estável ao por longo exemplo, do tempo. Concordas que garrafas de vinho sejam ativos? Depende das garrafas de vinho e depende, lá está. E este conceito ativo é um bocadinho abrangente, porque se eu comprar uma garrafa de vinho completamente normal no supermercado, ela não é um ativo, porque o meu objetivo vai ser bebê-la. E mesmo que seja uma garrafa banal, vamos dizer de 2 ou 3 euros, uma qualquer, que existam muitas, que não passe muito daí o seu valor comercial, e não seja previsto que o valor comercial dela vá manter-se ou aumentar, mas sim deteriorar-se com o tempo, porque estamos a falar de garrafas que não vão estar conservadas dentro das condições ideais e já têm um preço base muito pequeno. Isso para mim não é um ativo, porque ela, lá está, ao fim e ao cabo o valor dela só vai decrescer. Agora, se falares de uma garrafa de coleção cujo teu objetivo não é bebê-la, mas sim preservar o valor dela, mantê-la guardada dentro das condições XPT, aí ela até já vai ser um ativo ou eventualmente um investimento.
Por isso depende do que queremos fazer com os bens. No Sim, fundo, ativo é muito geral. Inclui coisas que não perdem valor. Mas são coisas que à partida não perdem valor, porque lá está, senão era tudo um ativo e a definição da palavra não serviria para nada. Era um lance de papel, era um ativo. Não, então, não é esse o caso. Mas se calhar passávamos daqui diretamente para investimentos por ser mais fácil. Acho que podemos saltar para investimentos. Então, o que é um investimento? Não é um ativo? Então, pois, lá está. Há aqui uma zona cinzenta que depende daquilo, do objetivo da pessoa para com aquele bem, com aquele ativo. Eu posso comprar, por exemplo, sei lá, a garrafa de vinho madeira, se for uma garrafa de coleção, eu posso comprar uma garrafa de 10.000 euros, o que for, caríssima, daquelas que todos os enólogos invejam, e se eu decidir que ela é só para ficar na prateleira porque é bonita e não vou estar a acrescentar-lhe muito valor e provavelmente até só vou estar a manter o valor dela, ela aí pode ser um ativo. Se eu a comprar com o intuito de vender mais tarde a um preço mais caro porque acho que ela vai valorizar com o tempo, ela aí passa a ser considerada um investimento. Mas do tipo especulativo, certo? Mas do tipo altamente especulativo, porque é assim, que se baseia no facto de uma pessoa estar à espera que outra pessoa dê mais dinheiro pelo mesmo produto. Só que aí, lá está, estamos a partir do pressuposto que eu próprio estou a fazer essa especulação, porque também pode existir algum tipo de avaliação. Imagina que arranjas 2 ou 3 avaliadores que te dão um preço por aquela garrafa e tu consegues comprar lá abaixo do preço que eles consideram, ou até arranjas já um comprador prévio e só estás aqui a fazer de intermediário. Isso não deixa de ser um investimento. Se arranjas alguém que te compre por 15.000 e tu consegues negociar com o atual vendedor para 10.000, isto já é um investimento. Não deixa de ser especulativo porque o teu comprador pode desistir. Sim, mas eu queria carregar na ideia da parte especulativa disto, que são tipos de investimento em que esperam que a única forma de ganhar dinheiro é que a outra pessoa pague mais dinheiro por isso. Sim, como qualquer coisa, não é? Mas qualquer investimento vai ser, quer dizer, nem todos. E eu vou-te dar um exemplo dessa garrafa poder dar dinheiro sem ser de forma especulativa. Força. Por exemplo. E eu já estou a ver qual é, por acaso. Por acaso pode não ser. Imagina, tens um conjunto de garrafas e podes fazer exposições sobre elas. Podes ter páginas de Instagram sobre essas garrafas. Podes criar conteúdo sobre essas garrafas. E quem diz arte, etc. Em que tira... Então. Exatamente. Eu por acaso pensei noutra maneira. Que é, sem ser essa garrafa, pode ser essa garrafa ultra luxuosa, mas há uma maneira de tornar uma garrafa de supermercado um investimento, que é se tiveres um bar. Se tiveres um bar, tu vais ao supermercado, compras a garrafa e vais vender o conteúdo dela ao copo. Sim, e até podes fazer bebidas especiais como aqueles Porto Tónica, etc. E estás a criar valor. Exatamente, sim. Pronto, isso é uma outra opção. Exato. Às vezes não é preciso só criar valor. Lá está. Se fores a um bar pedir uma garrafa de um vinho, sei lá, um vinho qualquer que exista no supermercado, eles vão-te cobrar muito mais por aquele copo. Por imagina que uma garrafa dá para 5 copos. Claro. 5 copos vai ser muito mais caro que a garrafa inteira. E aí não estás a apostar na parte especulativa. Não. Porque tens um negócio. Estás a apostar... nem sequer estás a acrescentar valor, porque tu só estás a fazer negócio. Não, estou a acrescentar valor, estou a dar a possibilidade a uma pessoa beber só um copo daquela garrafa a um determinado preço. Comprar inteira. Em vez de comprar toda. Eu não acho que isso acrescente valor, meu. Não, acrescenta. Eu sei que paga IVA. Eu sei que paga IVA e que não, então não acrescenta valor.
Depende, imagina, se for numa discoteca, Estás a dar a possibilidade. tu estás a dar a oportunidade da pessoa consumir aquilo naquele sítio, e isso é que é o acrescente de valor. Sim. Ok. Ou, por exemplo, se for uma garrafa muito cara, estás a dar a possibilidade da pessoa consumir um pedaço daquela garrafa sem pagar a totalidade do valor. Sim, com consumir uma parte fracional. Sim. Certo, aí tudo bem. É uma forma de serviço. Uma forma de serviço. É uma forma estranha, mas é uma forma. Ok, e convém mencionar que tudo que for especulativo, agora voltando ao nosso exemplo da especulação pura, compreende risco, não é? Claro, porque nós estamos a assumir que vai haver um outro indivíduo no futuro que vai querer comprar os nossos Beanie Bears a um preço muito superior àquele que nós debitamos. Por exemplo, cartas Pokémon. Essas Pokémon, exatamente. Nós compramos um Charizard agora por 200 euros e estamos na expectativa de, dado ele manter-se perfeito como está, daqui a 50 anos as pessoas possam adquiri-lo por 2.000 euros, por exemplo. Ou muito mais. Na expectativa de que daqui a 50 anos ainda haja pessoas a jogar Pokémon, etc, etc, etc. Ou que haja menos cartas e ela seja ainda mais rara do que agora. Porque perderam-se umas quantas pelo caminho. Não quer dizer que... Sim, isso é investimento especulativo. Exatamente. Mas podemos começar a falar de outro tipo de investimentos. Por exemplo, eu há bocado falei que uma casa pode ser um bem, e uma casa provavelmente vai ser o bem, se é que é um bem, mais controverso que nós vamos apresentar neste. Sim, eu sei que as pessoas já vão ficar chateadas. Uma casa e um carro. Vão, eu sei que vão. Porque uma casa tanto pode ser um bem, como pode ser um investimento, como pode ser uma liability que vamos explicar mais para a frente. Exatamente. Depende do objetivo com que ela é comprada. E depende do que a pessoa vai fazer com ela. Por exemplo, se eu comprar uma casa a pronto, e vou vincar bem, a pronto, sem recorrer a crédito nenhum, para eu viver, sim, ela é um bem. Normalmente o mercado imobiliário mantém o seu valor e até tem tendência, em alguns casos, a aumentar o seu valor. Mas eu vou comprá-la para viver, não vou comprá-la para fazer dinheiro com ela. E eu não recorri a nenhum crédito. Portanto, eu comprei a casa, aquilo é um bem. Pronto, está ali, tem mais ou menos reserva de valor, porque eu vou comprar uma casa hoje, sei que daqui a um ano, ou 2 ou 10, acho que ela vai valer mais ou menos a mesma coisa que vale hoje. Ou não vai cair para metade do valor, a menos que haja uma mudança drástica na cidade, de alguma maneira. Ou no campo, onde eu tiver da casa. Mas uma casa pode ser um investimento. Se eu comprar uma casa e a transformar um alojamento local, se eu comprar uma casa e alugar um dos quartos. Sim. Ou seja, se a casa meter dinheiro no meu bolso, ela é um investimento. Agora, não é como os agentes imobiliários vos dizem que vocês vão comprar uma casa para viver e um dos discursos típico é você pense bem porque o preço é um bocadinho caro, mas isto aqui é um investimento, isto é um investimento que você está a fazer. Não, se vocês vão viver para lá, aquilo não é investimento nenhum, tipo, aquilo é um bem. Um investimento é se vocês comprarem aquilo e alguns no futuro aquilo vos der dinheiro no bolso, mais do que aquilo que vocês investiram, ou se vos der periodicamente dinheiro. Se eu comprar uma casa e alugar simplesmente e comprá-la a pronto, eu vou voltar a vincar. Ou se eu tiver um crédito, mas a renda for superior ao crédito que eu tenho, aí sim ela é um investimento. Mas não vamos meter créditos ao barulho até chegarmos às liabilities. O carro é a mesma coisa, certo? Sim, o carro é um bem que é um bem. É um bem. É um bem? Pois, será que um carro é um bem? É que um carro perde valor. Não é como uma casa. Um carro, com o passar do tempo, vai perdendo cada vez mais valor. Portanto, eu acho que o carro não é um bem. O carro pode ser um investimento. O carro pode ser um investimento ou mas não é um bem. Mas um bem, não. Não é um bem, porque desvaloriza. Aliás, mal sai, já vale menos cai. 28%. Até fizemos uma rima. Mal sai, já cai. Portanto, se vocês acham que comprei este carro está-me a guardar o valor que eu deixei, aqueles 50k que vocês gastaram no vosso PM,
Não, vocês acabaram de queimar dinheiro. Agora, Pois, não é um investimento. Ele pode ser útil, mas isso não é um investimento. sim, pode ser. Investimento traduz um retorno financeiro. Exatamente. E não é, ele leva-me para o trabalho e poupa-me no passe mensal. Não, isso não é um retorno. Não, ele não vos dá dinheiro. Ele pode-vos poupar dinheiro, tempo, para vocês usarem o vosso tempo para fazer mais dinheiro, mas isso não é um investimento. Sim, investimento é diretamente o carro dar dinheiro. Sim, que senão o computador também é, o telemóvel também é, quer dizer, tudo era investimento. Era tudo um investimento. Até o bife que eu comi ao almoço é um investimento porque eu estou vivo e consigo produzir dinheiro. Exato, porque comeste, o teu corpo ficou com energia, trabalhaste e ganhaste dinheiro. Não faz sentido. Não, investimento diretamente traz-vos dinheiro. Ou mais dinheiro do que gastaram, ou uma renda mensal, por exemplo. E como é que eu posso ganhar dinheiro com um carro? Então, muito simples. Instalas, tens de ter um telemóvel, instalas a aplicação da Uber ou da Captain ou a FreeNow, aquelas todas que existem para aí, e fazes dinheiro com o teu carro. Metes o teu carro, compraste-o, e agora vais rentabilizá-lo. Vais fazer um negócio, por assim dizer, com o carro. Vais andar a transportar pessoas, ou até posso e vais receber por alugá-lo. Há aquelas aplicações em que permite a pessoa alugar o carro. Não sei se em Portugal já existem. Em Portugal acho que ainda não existe, mas em alguns sítios mais evoluídos existem. Mas é fixe, é uma boa medida. É uma boa pergunta, dizer, não sei. Se os nossos ouvintes souberem, por favor, respondam, comentem, mandem no Twitter. Vão ao YouTube comentar. E se vocês estiverem interessados, criem essa app, porque eu gostava de ter essa app. Eu também gostava. Porque isso existe no estrangeiro. É assim, eu sei que existe isso, mas ainda está muito, muito pouco divulgado em Portugal. Há alguns pontos que têm carros, por exemplo, falando do exemplo do Porto, que é o que eu conheço, né? Não sei se isto ainda existe agora com a pandemia, mas eu lembro-me de há cerca de 2 anos ou por aí, na Avenida da França, existia um lugar específico que era para uns carros que eram uns Citroëns assim muito futuristas, que eu até penso que só tenham um lugar, ou se tiverem 2 lugares é um à frente do outro, e dava para alugar com uma app. Só que lá está, tu tinhas um aí e depois podias estacioná-lo em qualquer lado e alguém da plataforma ia lá buscá-lo e deixá-lo no outro lado, ou então simplesmente avisava o outro utilizador que quisesse que o carro está naquele sítio. Mas que eu me lembro, havia tipo 2 carros ou 3 no Porto, o que não era nada produtivo, era muito mais produtivo poderem ser as próprias pessoas a alugar o seu próprio carro. Porque aí íamos ter um mercado enorme. Eu podia estar na rua e a dar de ponto, olha, não quero andar mais, eu preciso de chegar rápido porque me ligaram e não quero um Uber. Está aqui um carro estacionado e eu podia usá-lo, por exemplo. Por exemplo, eles no Brasil têm o Omnicar. E em Portugal há uma coisa que é o Booking Drive, que é plataforma online que permite ganhar dinheiro alugando o seu próprio carro quando não precisa dele. Pronto. Mas nós não. É assim, também existem os rent-a-car, só que isto são negócios, não são propriamente apps, para já que eu saiba. Mas seria bastante útil se os rent-a-car tivessem carros espalhados pela cidade, que a pessoa com uma app pudesse facilmente alugar. Sim. Eu acho que era bastante interessante isto. Já estamos a dar uma sugestão a quem tem rent-a-cars de pôr o negócio a mexer, que isto com a pandemia deve ter sido complicado. Alguns até venderam. Está aí uma sugestão, é criar a app e meter os carros na cidade para os tentar alugar a pessoas que andem na rua, simplesmente, e divulgar bastante, porque uma app destas tem que ser divulgada, que a pessoa vê um carro estacionado, não sabe o que aquilo está para alugar. Tem que estar com uma boa estrutura, quase como aquelas aplicações das trotinetes. Exato. E agora mais. Sim. Portanto, já víamos ativos que produzem dinheiro, como a casa, o carro, até aluguer de alguns equipamentos, que está na moda, PC, isso. Sim. E também há aluguéis de equipamentos vimos DJs, como é que se pode rentabilizar arte, etc. Ainda galerias, fazendo Instagrams, etc. E até como criar o próprio
o próprio negócio baseado nesses produtos. Mas isso é... Sim, a criação de um negócio é um investimento. É vocês abrirem o que quer que seja, uma papelaria, uma mercearia, qualquer tipo de negócio. Pode ser da coisa mais básica, de um negócio de vender maçãs, por exemplo. Ou, olha, um muito bom negócio que eu acho que nós estamos a dar publicidade gratuita à coisa, é o que eu me estou a perceber, mas pronto, também um dia pode ser que também tenhamos publicidade gratuita ao nosso podcast. Mas um ótimo negócio que eu fui acompanhando, por acaso, simplesmente por acaso, ao longo dos anos, porque pronto, há gente ligada à minha faculdade que está ligada a esse negócio, e eu, por intermédio de colegas, acabei por saber do negócio. É o Florist, que vendem rosas em caixas de luxo e proporcionam toda aquela experiência luxuosa de receber uma caixa cheia de rosas, e rosas lindíssimas, super bem tratadas, das cores que quiseres e dos formatos que quiseres, em coração, em caixas cilíndricas. E lá está, uma coisa tão básica como qualquer florista vende rosas em qualquer esquina. Pois, mas eles personalizam a experiência, eles entregam-te em casa, onde quer que tu queiras. As caixas são todas luxuosas, as rosas são as mais bem tratadas, são todas exatamente iguais e verdadeiras. Portanto, pegar numa coisa tão básica como vender flores e fazer disso um negócio a sério, e um negócio que não tem nada a ver com floristas. Lá está, qualquer ideia pode ser transformada num negócio, desde que a pessoa faça uma boa estrutura do negócio, faça um plano de negócios e leve aquilo em frente. E lá está, se a pessoa mete um negócio, vai ter que ter custos, como é óbvio. Neste caso, vocês vão ter que comprar, vamos dar este exemplo, teriam que comprar as flores, publicidade, provavelmente teriam que ter alguém a trabalhar para vocês, para fazer entregas, ou uma estrutura que faça entregas para vocês, tipo um Glovo, um Uber. Não é o caso, mas imaginemos que também era uma possibilidade. Portanto, há dinheiro aqui que vocês vão ter que entrar com dinheiro. Mas o objetivo é que com as vendas recebam mais do que aquilo que meteram na empresa. É esse o propósito do negócio. Claro que tem que abrir empresa, porque mesmo vender flores tem que declarar, senão o governo vem atrás de vocês por causa dos impostos. E aí sim existe aquela questão do IVA, de valor acrescentado por cada venda. Vocês pegaram numa flor, compraram-na a um preço, vão vender lá o outro, há aqui um valor que se acrescentou à flor. Portanto, vai ter que ser taxado. Pronto, e mais? Ok, falamos de negócios. Como é que queres agora falar da parte de mercados financeiros? Faz sentido, não é? Sim. Por exemplo, vocês sabem que podem ter participação numa pequena parte de uma empresa como a Google, que se chama Alphabet agora. Exato. Como a Amazon, como a EDP Renováveis. Isto não são recomendações de ações, atenção, só estou a dar nomes aleatórios. E podem ter uma parte destas empresas, e isto acontece porque podem comprar uma ação ou várias ações dessas empresas através de mercados financeiros que estão disponíveis através dos brokers ou dos vossos bancos, em que vocês compram quando os mercados abrem, compram a outra pessoa ou à empresa essa ação que está disponível no mercado a um determinado preço, e depois ficam com essa ação, e algumas empresas distribuem dividendos de 3 em 3 meses, ou mensalmente, ou anualmente, que não são mais do que distribuir o lucro anual, parte dele, para os investidores. E também estas empresas tendem a produzir mais coisas durante o ano, a investir em tecnologias, em aumentar a sua frota, a aumentar os seus servidores, e isto vai levar a uma valorização destas empresas, porque vão conseguir ter mais ganhos anualmente, ter mais clientes, e mais pessoas vão querer comprar essas ações, e essas ações vão valorizar também em termos de capital, não só na distribuição de dividendos, mas também na própria valorização do capital das ações. Estou correto, Hugo?
Sim. Ou seja, ao comprarem uma pequena participação de uma empresa, que é o convencionalmente chamado de ação, vocês têm uma parte daquela empresa que vos traz direitos, nomeadamente de assistir à Assembleia Geral. Isto de formação convencional. Existem vários tipos de ações. Podemos explicar num episódio mais à frente só sobre isso. Exatamente. Mas uma ação convencional permite-vos votar, por exemplo, dá-vos direitos a terem o voto correspondente à vossa ação ou ações. Quando há Assembleias Gerais e é preciso votar num determinado assunto, vocês tendo ações podem ir lá e dizer eu quero votar neste sentido ou naquele, e depois os votos de todos é que vão decidir certas tomadas de decisões na empresa. E lá está, vocês com ações podem ganhar por duas vias. Como o Daniel disse, vocês podem receber dividendos, que é quando a empresa dando lucro, uma parte desse lucro pode ou não ser distribuído, é o gestor da empresa que toma esta decisão. Se for distribuído, imaginemos que há 1 milhão de lucro, existem 1 milhão de ações no mercado. Cada ação vai receber 1 euro. Então, se vocês tiverem uma ação, nesse caso, recebiam 1 euro de dividendos, independentemente do preço da ação. Definiu-se que nesse ano distribuíam 1 euro por ação. É uma maneira de receberem. A outra é comprar uma ação por 10, entretanto a empresa valorizou, ela vale 15, vocês podem vender a ação e tiveram ali um lucro de 5 euros por ação. Contudo, convém afirmar que isto não só sobe, isto também pode descer. Vocês compram hoje por 10, ela amanhã pode valer 5. Não é muito comum caírem 50% de um momento para o outro. Só se houver um evento trágico, pode acontecer, ou a empresa foi processada por fraude, ou descobriu-se que estava a operar de forma ilegal, ou pode haver muitas coisas. O CEO morreu de repente, muita coisa pode acontecer que leva a uma queda de uma ação assim de um momento para o outro inesperado. Mas mesmo normalmente, isto são mercados que envolvem dinheiro. Vocês hoje estão a comprar por 10, se estão a comprar, alguém a está a vender. Portanto, se eu a estou a vender por 10 é porque eu acredito que ela vai cair, e vocês estão a comprar por 10 porque acreditam que vai subir. E no fundo, isto é o mercado de ações, é sempre um bocadinho uma competição, não é a palavra ideal, mas é para perceberem a ideia, entre quem está a comprar e quem está a vender, porque todos querem fazer dinheiro e à partida todos podem fazer dinheiro, mas eu estou a vender porque tenho uma determinada concepção sobre o que vai acontecer aí, ou porque acho que arranjo. Eu até posso, imaginem que eu tenho uma ação que está a vender e eu até acho o meu dinheiro é limitado, convém frisar isto. Eu não tenho dinheiro para investir em tudo o que quero, vamos assumir que ninguém tem dinheiro para investir em tudo, então eu tenho que fazer decisões, e esta ação eu prevejo que ela até pode dar 2 ou 3% no próximo ano, por exemplo, mas se há outra que eu prevejo que vai dar 10 e eu tenho perfil de risco para ela, então eu vou tirar o meu dinheiro desta e vou investir na outra. E não quero dizer, lá está, podemos ganhar todos, vocês podem ganhar os 2% e eu se calhar, pronto, até posso não fazer os 10 na outra empresa, mas fiz 4 e todos ganhamos aqui no meio deste negócio. Portanto, sim, há os ganhos de capital e há os ganhos de dividendos. Porque é que as empresas vendem ações? Só assim, muito rapidamente, é para arranjarem financiamento. Vocês têm uma empresa, ela está muito grande, já a vossa empresa é pública, vocês precisam de dinheiro, o banco cobra-vos muito dinheiro, então vocês vão emitir ações ao mercado. As vossas ações valem X por ação, vocês vão mandar mais umas quantas para o mercado, por exemplo, e os investidores comprando àquele preço, vocês vão receber esse dinheiro diretamente dos investidores para a vossa empresa e depois podem expandir o negócio com esse dinheiro. E lá está, abdicaram uma parte da vossa empresa, mas a troco de dinheiro para poderem crescer o vosso negócio. O que nos leva a outra maneira das empresas terem financiamento. Dívida. Chamam-se bonds, obrigações, neste caso são obrigações de empresas e que têm um risco superior a obrigações emitidas por Estados, como Portugal, ou não sei, é arriscado, mas teoricamente têm menos risco as obrigações emitidas por Estados, e as obrigações emitidas por empresas
E depois há obrigações emitidas por empresas tipo mais perigosas, penny stocks quase, que não têm capital nenhum, têm imensa dívida, e normalmente este tipo de dívida é considerado lixo, tóxico, pelas empresas de rating. E já que vamos por aí, também há dívida que pequenas e médias empresas podem emitir, como a Raise faz em Portugal. E também há dívida que pode ser crédito pessoal, crédito de casa, crédito de automóvel, que também pode ser adquirido em algumas plataformas de alto risco, para o investidor que tiver apetite para isso. E também a dívida de curto prazo de cartão de crédito, que também há certas plataformas, como a Mintos, que permite a compra desse tipo de dívida. Portanto, já falei de vários tipos de dívida, desde do menos arriscado, quase as T-bonds dos Estados Unidos, Treasury bonds, ao mais arriscado possível, que são crédito de curto prazo de cartão de crédito. E tudo isto está... Exato. Convém dizer aqui que é um risco diferente das ações, certo? Porque no sentido de que em caso de falência de um Estado ou de uma empresa, os primeiros a receber os restos do máximo, de tipo tentar vender, no caso dos Estados não sei o que é que eles tentam fazer, mas no caso de uma empresa tentam vender todos os ativos que elas tenham, tipo se eles têm armazém, se eles têm produtos em stock, se eles têm algum parte de negócio que ainda seja rentável, etc. Eles tentam vender isso tudo, e todo o dinheiro que eles obtêm dessa venda serve para pagar a dívida aos investidores que compraram as obrigações. Não, são os últimos a receber, em princípio não recebem nada. Recebem alguma coisa? No caso de falência? Exatamente. São os últimos, provavelmente já não recebem. Exatamente. Portanto, nós estamos aqui a falar de dívida, mas não estamos a dizer para vocês comprarem dívida, estamos a dizer para vocês comprarem dívida dos outros. Empresas, Estados e aquilo tudo que o Daniel mencionou. Ora bem, eu se calhar falava aqui de algo também muito engraçado, que são as Celebrity Bonds, para quem for fã de celebridades, que começaram, penso eu, com as bonds, obrigações do David Bowie, do músico, que há um par de anos atrás ele criou, juntamente com um banqueiro de investimentos, uma obrigação em que vocês podiam comprar por $1.000 cada uma. Aquilo tinha um prazo de 10 anos, sim, porque a dívida garante, ao contrário das ações, a dívida, as obrigações, dão-vos um retorno que já é previsto no momento em que vocês compram. Ou vos dão um cupão anual, ou não vos dão cupão, têm cupão zero, e no fim do período vocês recebem aquilo que investiram mais os juros. Portanto, isso depende de obrigação para obrigação. Sim. Mas a questão do David Bowie é que ele emitiu dívida, custava $1.000 cada obrigação. Sim. Existia um determinado número de obrigações no mercado, e ele dava-vos uma percentagem em troca, um retorno, era 7,9% nos 10 anos. E agora vocês questionam, como é que uma celebridade, emite dívida, mas o que é que nós temos de garantia? Se a celebridade falir, que garantia é que ele nos dá que nos vai pagar? Pronto. A questão é que o David Bowie meteu a sua propriedade intelectual como garantia. Ou seja, ele na altura tinha 25 CDs no mercado. Sim. E caso ele não pudesse pagar aquele juro, os detentores da dívida ficavam com os direitos dos CDs, dos 25 CDs deles. E então o que acontece é que ele depois, se não vos pagasse, as vendas dos CDs iam reverter para os detentores destas obrigações. Claro que isto não aconteceu, e ele até foi inteligente, porque ele pegou no dinheiro das obrigações e foi comprar os direitos de autor dos CDs mais antigos dele, que eram detidos pelo antigo manager dele.
E ele então ainda foi aumentar mais a propriedade intelectual, que era a garantia destas obrigações. Portanto, este negócio foi bom para toda a gente. Foi bom para o artista, porque conseguiu dinheiro para comprar ainda mais propriedade intelectual, que já devia ser dele, mas estava em nome de outro. E foi bom para quem investiu, porque conseguiu ter um rendimento e ajudar. Pronto, se vocês fossem fãs de David Bowie, podiam ajudar o artista de uma forma muito direta. Existem outras bonds, é uma questão de procurarem obrigações de celebridades e normalmente pressupõe sempre a questão da propriedade intelectual delas como garantia, caso elas não vos consigam pagar do bolso delas o juro que vos prometem. E isto da propriedade intelectual levanta outra maneira de investir. Daniel? Sim, que são as royalties. São as royalties. O que é que são as royalties? São quase direitos de autor vendidos aos investidores, em que, por exemplo, algumas bandas, alguns artistas, quando estão a começar na sua vida, precisam de dinheiro para lançar os seus discos, para ter as suas primeiras gigs, os seus primeiros concertos, as suas primeiras exibições, ou simplesmente para conseguirem viver. E então algumas plataformas permitem a compra e venda de royalties dessas bandas, desses artistas, em troca de, lá está, de 5% do que eles produziram até agora, ou de 5% do que eles vão produzir nos próximos 5 anos, e depois fica até o resto da vida garantido esse retorno. E então, imaginem que vocês estão a começar a investir, por exemplo, nos YouTube, quando eles estão a começar, eles precisam de dinheiro para lançar os seus concertos. Vocês dizem, pronto, tudo bem, 5% que vocês vão produzir a partir de agora nos próximos 5 anos, e depois fica a render para sempre, os que vocês vão produzir nos próximos 5 anos, e eu vou receber 5% disso, mesmo que daqui a 10 anos vocês fiquem muito famosos, as músicas que vocês produziram no espaço desses 5 anos, eu recebo 5%. Exato. E se vocês investiram no YouTube, vocês são milionários. Porque Sunday, Bloody Sunday, etc. Vertigo, por aí fora. E vocês investiram neste artista, acreditaram neste artista, e é como uma empresa quase. Vocês acreditam na obra do artista e acreditam na obra do autor do livro, acreditam na obra. Pronto, estão a oferecer o conceito. Exatamente. E recebem as royalties disso. Certo. E agora, assim, existem outras maneiras de investir, como nós dissemos, arte, coisas mais especulativas, bandas desenhadas, podem investir em inúmeras coisas, e lá está, isto pressupõe todo o risco, mesmo as obrigações, que têm um rendimento garantido, por assim dizer, e conhecido à partida, pressupõe todo o risco, portanto é uma parte importante a ter quando pensam em investir. E convém não confundirem, eu acho que a nível de investimento está tudo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Está tudo, acho que da lista acho que está tudo também. Está tudo. Pronto, falta só mencionar a questão de liabilities. Sim. E esta questão é muito mais pequenina, é muito mais simples. Liability é tudo aquilo que vos tira dinheiro do bolso. Por exemplo, vamos voltar às casas. Eu disse que uma casa podia ser um bem se vocês comprarem a pronto para viver. Uma casa pode ser um investimento se vocês alugarem um quarto, se vocês alugarem a casa para alojamento, se vocês arrendarem. Não é alugar, é arrendar que se diz, mas pronto. Estes preciosos linguísticos que ficam para outro episódio. Uma casa pode ser uma liability. Porquê? Porque se vocês comprarem uma casa a crédito, mesmo que seja apenas uma percentagem pequena de crédito, ela vai-vos tirar dinheiro do bolso mensalmente. E a regra é: investimentos metem dinheiro no vosso bolso, liabilities tiram dinheiro do vosso bolso. Um carro, se for comprado, mesmo que um carro seja comprado a pronto, um carro vai ter despesas, vai ter o seguro, vai ter manutenção, vai ter o imposto único de circulação, vai ter uma data de gastos que o torna uma liability. Exatamente. A casa também tem estes gastos. A casa tem custos de manutenção também, pode ser preciso obras, pintar, etc, periodicamente, o cano fura, pronto.
há gastos. Só que se vocês arrendarem, ou se a tiverem um quarto arrendado, etc., os gastos vão ser uma pequena fração daquilo que vocês estão a receber. Enquanto que um gasto, se a casa for vossa, e estamos a falar de vocês compraram a casa a crédito, já estão a dar um X por mês, e de repente ainda têm que dar outro X, isto é claramente uma liability. Uma casa não deixa de ser um bem só porque de vez em quando vocês têm que a pintar, ou comprar mobília nova, ou arranjar um cano, porque a casa está a manter mais ou menos o seu valor constante. E está a manter porque vocês estão a fazer essas pequenas coisas que periodicamente, mas ocasionalmente, vos tira dinheiro do bolso. Mas um crédito é uma coisa que vos tira dinheiro do bolso constantemente. E muitas vezes é muito dinheiro do vosso rendimento, no que toca a casas, no que toca a carros. Portanto, não se deixem ir na conversa de vocês estão a investir nisto e este crédito está super baixinho, as taxas de juros estão super baixas. Não deixa de ser uma liability. Se vocês pagam, nem que seja €1 por mês, é uma liability. Agora, podem pagar €1 por mês e pensar, eu daqui a 10 anos vou vender isto. E se forem já com esse pensamento, pronto, ela está a ser uma liability, mas pode vir a ser transformada num investimento. Mas enquanto vos sai dinheiro do bolso, é uma liability. É uma liability. E não só, tem que contar com o facto da depreciação do bem, não é? Sim. Que também acaba, se o bem vos... Lá está, mas se for um bem, à partida não deprecia muito. Sim, mas há coisas que depreciam e que vocês acham que é um bem ou que é um investimento e que na realidade é algo que se pode estar a destruir, como por exemplo um PC. Sim. Um PC ao fim de 5 anos não dá mais. Telemóveis também. Sim, tem. No fundo, tecnologia é difícil transformar a tecnologia banal, tipo telemóveis e computadores, num investimento sem passar por um negócio, porque um computador num negócio vocês podem alugar. Por exemplo, a GameStop o que tem é salas de jogos em que vocês entram nessas salas e podem alugar X tempo de computador e têm supercomputadores para jogar jogos. E aí, pronto, esses computadores são de facto um investimento para a empresa. Agora, um computador pessoal não vai ser. Olha, eu acho que basicamente é isto. Podes agora terminar? Sim, queria dar só, por exemplo, há várias formas de investir em royalties e há umas que exigem um grande financiamento, por exemplo, até comprar aquele filme do Trading Places com Eddie Murphy, sim. Pronto, estava à venda as royalties deles, que deram, a royalty do filme dava 8 mil euros ao ano, não é muito, mas estava à venda só por 140 mil euros. Que não é muito, é um clássico de comédia e muita gente conhece e que dá 8 mil euros ao ano, não está mal. Mas há uma forma de vocês investirem que eu não estava a lembrar-me, que chama-se songvest.com, em que dá para investir em royalties de bandas que estão a começar ou que nós somos fãs, etc. E se nós acreditarmos muito no que nós estamos a investir, acabamos por, se o álbum crescer, ganhar as royalties, como eu tinha dito. E pronto, é só um chega que eu queria dar antes de terminarmos. No próximo episódio desta série, em princípio, nós vamos falar mais sobre como transformar assets e liabilities em investimentos e vamos falar de 3 fontes de dinheiro que nós podemos ter. Que não envolve só investimentos. Exatamente. Envolvem outras coisas, mas fica para um próximo episódio. Pronto, basicamente por esta semana é tudo. Muito obrigado. Sigam-nos no Facebook, no Twitter, Instagram, Twitter, YouTube. Agora temos uma lista de finanças, vão seguir a nossa lista. Exatamente. Subscrevam o nosso YouTube, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos as publicações, os vídeos, os episódios do Spotify. Ajudem-nos a crescer. E se quiserem conteúdos exclusivos, se quiserem ter um contacto direto connosco num Discord que nós temos, subscrevam o nosso Patreon. Doações também são aceitadas via criptoendereços, que está na descrição.
Também aceitamos doações no PayPal, Bolsas e Abatanados. Exatamente. E façam-nos perguntas, interajam connosco, digam-nos aquilo que querem ouvir, que temas querem que aprofundemos, e nós podemos pensar nisso. Exato. E até um próximo episódio. Até um próximo episódio. Um abraço. Tchau. Bolsas e Abatanados.